Fala galera, beleza? Vamos lá? Caso clínico da semana, síndrome de Ernest. E o que seria a síndrome de Ernest, né? Primariamente, um caso clínico desafiador, uma condição patológica rara e o começo dos seus sintomas até se fechar o diagnóstico, segundo os estudos, podem durar até 24 a 36 meses. E o que seria a síndrome de Ernest, né? A síndrome de Ernest justamente se dá pela calcificação do ligamento estilomandibular. O processo estiloide é uma proeminência óssea do osso temporal, temos aqui a mastoide, e logo abaixo nós temos o processo estiloide, né? É justamente a síndrome de Ernest se dá pela calcificação do ligamento estilomandibular, um dos ligamentos específicos relacionados à mandíbula, à articulação temporomandibular, ao sistema estomatognático. Lembrando que o processo estiloide dele saem estruturas nobres, como o músculo estiloioide de gástrico posterior. Especificamente do processo estiloide, além do estiloioide, vai sair também o músculo estiloglosso, que tem relação direta com a língua, o músculo estilofaríngeo, que tem relação com a deglutição, e o músculo estiloioide, que tem especificamente toda a relação com a musculatura supraioídea. Essa região, devido também à sua nobreza, cada músculo desse tem uma inervação específica. O estiloioide ele é inervado pelo nervo facial, o estilofaríngeo pelo nervo glossofaríngeo e o estiloglosso tem uma relação direta com a inervação do músculo hipoglosso, do nervo hipoglosso, 12º par de nervo craniano. Também associado a isso, claro, a saída do ligamento estilomandibular, que é um proprioceptor relacionado à articulação temporomandibular e que também serve como um guia, principalmente, de estabilização do movimento de protrusão mandibular, movimento esse feito pelos músculos pterigóide medial e pterigóide lateral concentricamente e excentricamente também comandado sinergicamente pelo músculo masseter, apesar do masseter ser um dos principais músculos do fechamento. Associado a isso que nós precisávamos entender. Os estudos direcionam, que a maior parte das causas são idiopáticas, quer dizer, não se tem na maior parte das vezes uma causa definida para o que leva à síndrome de Ernest, a calcificação do ligamento estilomandibular. Muitas vezes o seu diagnóstico diferencial passa também pelo rastreio, feito pelo cirurgião dentista bucomaxilofacial, que geralmente é, na verdade, o cara que diagnostica esse tipo de síndrome, porque o paciente geralmente ele já procurou por vários outros profissionais dentro da medicina e não conseguia se fechar um diagnóstico específico e continuava com o quadro clínico, A segunda causa, que os estudos mais direcionam seriam justamente os acidentes automobilísticos, o famoso whiplash, pelos traumas do sistema neuromeníngeo associados a isso, mas principalmente pelo trauma de chicote cervical associado a isso, que poderia levar, no longo prazo, a uma calcificação também do ligamento estilomandibular. Algumas disfunções temporomandibulares podem estar associadas a isso também, mas na maior parte das vezes as suas causas são idiopáticas. E o que era mais importante nós sabermos nesse momento? A paciente, com um quadro clínico desafiador, com uma queixa de uma otalgia persistente, odinofagia, quer dizer, dor ao engolir, mas principalmente o diagnóstico se faz muito também quando se vai levar todo o rastreio clínico associado a isso, porque a paciente geralmente relata que tem dor retromandibular justamente na região de inserção do ligamento estilomandibular que nós não vamos conseguir palpar, mas o trajeto específico do processo estiloide até a mandíbula é onde geralmente o paciente tem uma sensibilidade local muito grande, era o que acontecia nesse caso. Nesse caso, a sua dor era do lado esquerdo, então a dor nos dentes 36, 37, 38, ela não tinha retirado o siso, quer dizer, primeiro e segundo molar, e o dente ciso era uma queixa persistente da paciente. Como no hands-on nós conseguiríamos agir para ajudarmos a paciente primariamente com o processo do tratamento manipulativo, manual osteopático. Primariamente precisávamos expandir todo o horizonte na anamnese para procurarmos, já que a paciente estava com um quadro muito agudo ainda, uma alodinia muito grande, quer dizer, um mínimo estímulo inócuo já fazia a paciente ter uma percepção de dor, e áreas de hiperalgesia secundária, o quê? Uma otalgia, uma odinofagia, uma dor na região dos dentes mandibulares 36, 37, 38. Me referia que em algumas vezes tinha uma cefaleia supraorbitária e uma dor também na região do globo ocular.
Lembrando que, para onde esses sinais vão convergir neurofisiologicamente, que nos levariam a entender quais seriam os possíveis trajetos que precisaríamos tratar para que a paciente começasse a conseguir modular de forma mais eficiente. Lembrando que toda dor tem um contexto biopsico, socioambiental, e que, claro, nesse período dela começar a ter as queixas até se fechar o diagnóstico, duraram-se 8 meses, né? Nesse período a paciente teve uma perda de peso importante, perdeu 11 quilos nesse período, é muita coisa, devido à sua incapacidade funcional por causa da síndrome de Hernes. Precisávamos entender, dentro do contexto da paciente, quais outras possíveis queixas ou quais outras possíveis interações sistêmicas poderiam estar levando à perpetuação daquele caso, né? Não tínhamos uma história de trauma associado, não tínhamos nenhuma outra das causas associadas que os estudos nos direcionam para a síndrome de Hernes, porém precisávamos entender como esse sistema estomatognático e como esse sistema visceral estava funcionando. Associado a isso, claro, o preditor número 1 estava prejudicado, que era o seu sono. Uma paciente que já tinha o seu sono induzido por medicamentos, ela já não tinha um sono de qualidade antes e que piorou muito depois disso. Sabemos que o sono como preditor número 1, a nossa modulação endógena depende muito, a nossa farmácia interna, da nossa qualidade de sono. 2, a paciente claramente sedentária, já era um pouco sedentária antes e nesse momento continuava sedentária. O nosso prognóstico, tratamento não farmacológico número 2, sono 1, 2, atividade física, também não estava eficiente. Temos um déficit de modulação endógena associado a esse processo. 3, o sistema visceral ele é de extrema importância, principalmente pelo carreamento aferente do nervo vago em relação ao núcleo do trato solitário e claramente depois córtex, especificamente regiões principalmente do córtex somatosensorial, a região do sistema límbico que tem uma relação direta com o funcionamento visceral via ínsula, né, e via córtex cingulado anterior, aonde o vago também vai levar essa informação, e também, claro, para o tronco encefálico a nível do locus ceruleus, né, e do núcleo magno da RAF, onde teremos as nossas vias inibitórias descendentes, serotoninérgicas e noradrenérgicas. A paciente também não tem uma boa motilidade intestinal. E ainda me relata que, frequentemente, tem processos de refluxo gastroesofágico. Opa! Aí uma coisa já também nos direciona para multissistemas que temos que tratar. Porque, associado a isso, durante o nosso processo de anamnese, nós vamos fazer usamos alguns questionários específicos para cefaleia, para dor orofacial, para entender como isso está incapacitando a paciente no momento e até para, claro, termos um prognóstico nos próximas consultas de como isso está evoluindo, como melhora também, né? Aos movimentos cervicais, a paciente me relatava principalmente muita dor. A extensão cervical, porque, claro, faz excentricamente também toda uma extensão da região anterior de fáscias cervicais que tem uma relação direta com essa região. Me relatava dor principalmente quando fazia lateroflexão contralateral à queixa, quer dizer, o próprio processo de estiramento do econ, dos músculos profundos, do reto lateral, dessa região incomodavam, né, muito a paciente nesse momento. Então, incapacitada funcionalmente também dos seus movimentos de coluna cervical. Me relatava também uma dor e uma sensibilidade, uma hiperalgesia secundária na região suboccipital. Todos esses sinais que convergem dessas regiões inervadas, principalmente pelo nervo facial e pelo nervo glossofaríngeo, vão dividir informações específicas no núcleo trigeminal espinal com o nervo trigêmeo. Essa pode ser uma das vias que nos levem, claro, após isso, ir para o tálamo e áreas específicas que correspondem a essa região de Brodmann 3-2-1 podem fazer com que essa percepção de dor ela se espalhe para outras regiões, porque tem inervações trigeminais que também culminam com essa região. Associado a isso, especificamente na avaliação da articulação temporomandibular, a prova funcional de abertura da boca, a paciente me relatava que muitas vezes tinha luxação mandibular desse lado, o que também já nos leva a pensar num processo de frouxidão ligamentar e de estabilização capsular dessa região, porque a paciente geralmente já apresentava processos recidivos de luxação da articulação temporomandibular daquele mesmo lado. Prova funcional de abertura de boca, não tínhamos nenhum déficit funcional, porém a paciente, claro, ela restringiu o movimento, porque o movimento levava ela a ter o risco, né, um movimento muito maior, acima de 40 milímetros, 45 milímetros, lembrando que o movimento funcional ele se dá entre 40, quer dizer, o funcional 35 milímetros, que seriam 70% do total, esse total funcional ótimo para nós, entre 40 e 45 milímetros de abertura. O paciente apresentava um déficit importante, principalmente no processo diduccional, tinha uma diducção muito aumentada para o seu lado
contralateral, que era o lado direito, a queixa dela era do lado esquerdo. Isso já nos leva a pensar o quê? Que a própria articulação temporomandibular não tem um funcionamento harmônico e associado a isso, um movimento de protrusão mandibular. Era o movimento que mais causava a ela naquele momento dor. Então nós tínhamos uma disfunção funcional naquele momento, apesar dela não ter um diagnóstico de disfunção temporomandibular, mas funcionalmente a articulação temporomandibular não tinha um funcionamento harmônico. Precisamos ajustar isso para que com isso também consigamos ter uma sobrecarga menor do sistema ioídeo, língua e de toda a relação do sistema estomatognático com isso. Como foi o nosso direcionamento do tratamento? Quando entendemos dentro da anamnese quais eram as possíveis e prováveis coisas que poderiam estar perpetuando a queixa, precisávamos agir no sistema visceral também, porque a paciente relatava que também fazia uso de placa, e essa placa miotensiva justamente era usada porque ela já tinha um bruxismo. Sabemos que o bruxismo pode ser de vigília, pode ser noturno, pode ser os dois, em que períodos de estresse e ansiedade aumentados, aos quais a paciente vem passando por causa da sua doença naquele momento, aumentavam ainda mais a sua atividade parafuncional, que também levavam a aumentar ainda mais as suas queixas, claramente. Obviamente, por quê? Porque ela tem um excesso de atividade dos músculos mastigatórios, principalmente dos músculos oclusores, masséteres e temporais, associados a isso. Uma disfunção funcional da articulação temporomandibular leva também a uma sobrecarga maior de toda a região supraioídea e, com certeza, também de toda a relação membranosa que nós temos com essa região e do sistema neuromeníngeo, que pode também estar relacionado a esse fator. O fator visceral, principalmente o refluxo gastroesofágico, pode ser um precursor de aumentar também as suas questões. Temos estudos que direcionam alterações gastroesofágicas com o aumento do bruxismo, sendo um bruxismo, nesse caso, um bruxismo protetor. Tá certo? Então as nossas interações no sistema visceral, sistema neuromeníngeo, sistema somático, pensando nas vias neurofisiológicas e autonômicas para que pudéssemos assim levar ao aumento da sua capacidade modulatória endógena, pautas claramente sempre hands-on, focadas nisso, respeitando o processo de déficit de modulação endógena da paciente nesse momento. Por isso não poderíamos muitas vezes somarmos muitos estímulos, porque a soma de muitos estímulos pode fazer a paciente no início se sensibilizar. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Síndrome de Ernest, um caso clínico desafiador, mas claro, o nosso raciocínio clínico tem que estar acima, o nosso hands-on afiado para atender esses pacientes, pautados nas melhores evidências possíveis para o manejo da condição e a nossa expertise clínica. Tamo junto. Valeu? Espero que tenha sido válido para você. Um forte abraço e até breve.